Olá, boa noite. Eu estou aqui entusiasmado e bastante feliz para falar sobre felicidade. Eu coloquei uma enquete nos stories do meu Instagram, perguntando se você é daqueles que vive sob a premissa de que o importante é ser feliz. E a maioria, a grande maioria, com o perdão do pleonasmo, diz que sim, que vive sob essa premissa e que acredita que o importante na vida é ser feliz. Alguns poucos disseram que não. E aí alguns que responderam sim vieram no direct para mim indignados. Como assim? Tem gente que não acredita que o importante é ser feliz? Eu falei, pois é, vem assistir a live e você vai entender que essa premissa está errada. Se você vive sob a premissa de que o importante é ser feliz, a gente precisa mudar algumas chavinhas em você e eu vou explicar por quê. Porque a felicidade ela não é um fim. Quando a gente coloca a felicidade como um fim, isso se torna um problema, porque eu me blindo. E aí eu me dou o direito de fazer certas coisas que vai de encontro à felicidade do outro. E é importante a gente explicar a questão semântica. Por mais óbvio que pareça, algumas pessoas não sabem. Quando eu digo que vai ao encontro de, eu estou concordando com aquilo. Quando eu digo que vai de encontro a, é exatamente o oposto que é o que eu estou falando agora. Se a minha premissa é o importante é ser feliz, isso me blinda. E eu começo então a fazer qualquer coisa baseado nessa premissa de que eu preciso estar feliz. E que se eu preciso estar feliz, então eu estou blindado, posso fazer o que eu quiser. E aí eu posso ir de encontro à felicidade do outro. E aí eu começo a ter problemas. E aí se eu tenho problemas, eu não vou ser feliz. Como é que eu posso ser feliz, por exemplo, se eu não estou feliz no meu casamento, então eu vou me separar. E daí eu me separo, porque o importante é ser feliz. Só que os meus filhos, né? E a outra pessoa? E aí eu me esqueço do outro. E quando eu olho só para o meu umbigo, a questão começa a ficar um pouco perigosa. E aí ninguém é feliz, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E quando a gente vai nos atacando um ao outro, a gente acaba ferindo uns aos outros e sendo ferido também. Esse é o problema quando eu vivo diante dessa premissa de que o importante é ser feliz. E aí é uma questão da gente entender também o conceito de felicidade que a gente vive. A gente, na nossa cultura ocidental, a gente vem de acreditar que a felicidade é sempre a recompensa por alguma coisa. Então eu vou ser feliz quando eu alcançar um resultado financeiro, quando eu tiver uma promoção, quando eu tiver um aumento salarial, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu abrir minha clínica, quando eu fechar minha clínica, ou no campo pessoal, quando eu casar. Só vou ser feliz quando eu arrumar um parceiro, uma parceira, ou quando eu separar, ou quando eu tiver filho. E aí eu estou sempre em busca da felicidade, à procura da felicidade, que aliás é um filme maravilhoso, épico, do Will Smith, que conta uma história real, cuja história é muito bonita de fato, mas que o título ele é um pouco complicado, porque a procura da felicidade, quer dizer, a pessoa só vai ser feliz quando ela encontrar uma recompensa por alguma coisa no campo profissional e ou pessoal. Só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro, só vou ser feliz quando eu tiver aquela namorada, enfim. E aí eu nunca vou ser feliz, porque eu coloco a felicidade como um fim. E esse é o grande problema, a gente não percebe que a gente vive nessa escalada, nessa busca por felicidade. E de onde vem isso? Talvez da influência da filosofia na nossa vida. Por exemplo, Platão, que postulou o amor. Eros nos ensinou, e Eros não tem a ver exatamente com uma questão sexual, não é só relacionado a isso, mas Eros é o quê? O amor, o desejo por aquilo que eu ainda não tenho. E quando eu tenho, eu já tenho, então eu não preciso mais desejar, portanto eu não preciso amar. Aí eu vou em busca de alguma coisa maior. E a gente passou a crescer e a ser criado dentro de uma filosofia onde a gente está sempre buscando a felicidade e ela nunca chega, porque eu coloco a felicidade lá como um fim. Isso parece meio louco, mas a gente tem um treinamento muito grande para isso, para alcançar a felicidade dessa forma. Desde a escola, se você parar para pensar, quando eu estou lá no ensino fundamental, eu fico sempre de olho no ensino médio, esperando chegar ao ensino médio, porque lá que eu vou ser feliz, eu vou estar mais desenvolvido, as meninas vão estar mais desenvolvidas, eu vou ganhar alguma coisa, vai ser super legal, e aí eu vou estudar em outro período, vou ter mais maturidade para mexer com as coisas, eu posso sair sozinho, eu posso ficar na escola estudando. E daí quando você chega no ensino médio,
a primeira coisa que você escuta é: o ensino médio é uma preparação para o vestibular. E aí você cai em si, não dá para ser feliz ainda, eu vou esperar o vestibular. E aí quando você chega no vestibular, que você se preparou, você estudou, você escolhe o curso que você quer fazer. Eu quero fazer veterinária. E aí quando chega, eu passo na faculdade que eu escolhi, no curso que eu escolhi, na primeira aula que eu vou ter com o reitor, com o diretor da veterinária, e na aula trote, o que vão dizer para mim? Olha, a faculdade é uma preparação para o mercado de trabalho, então não dá para ser feliz. E eu fiquei esperando entrar na faculdade, porque eu ia morar fora, eu ia poder me relacionar com outras pessoas, eu ia ficar sozinho, eu ia sair da aba dos meus pais, eu ia poder administrar a mesada que eu ia ganhar e ter meu carro e etc, etc, mas não dá para ser feliz, porque a faculdade é uma preparação para o mercado de trabalho. Aí quando eu me formo, então agora eu cheguei, a minha família vai na minha formatura, Caleso, agora é com você, não peça mais dinheiro, siga a sua vida. E a hora que eu chego no mercado de trabalho, o mercado de trabalho fala para mim: não adianta, não é aqui que você vai ser feliz, porque ninguém sai pronto da faculdade, você sai extremamente cru, você não sabe porcaria nenhuma, não adianta, você não é nada, você tem que fazer um curso de pós-graduação para você querer falar um pouquinho mais alto. E não adianta então eu ser feliz, porque eu ainda não tenho curso de pós-graduação, eu preciso escolher uma especialidade, eu vou estudar, então eu vou entrar no curso de pós-graduação para ser especialista. E daí beleza, quando eu alcancei o grau de especialista em alguma área, eu começo a trabalhar e ser feliz e achar que eu vou atender só aquela especialidade. Mentira! Daí o mercado de trabalho fala: não adianta nada você ter pós-graduação se você não entende a filosofia, a mentalidade dos tutores, se você não entende como se relacionar com outras pessoas. E aí a gente passa a viver sempre à procura da felicidade, e a tal da felicidade nunca chega. Isso é um treinamento muito intenso que a gente tem, e a gente treina as nossas crianças para serem assim também, porque elas têm que alcançar sempre um degrau a mais, sempre correndo atrás de resultados, sempre correndo atrás de cenouras, e correndo atrás de promoções e de dinheiro e de outras coisas, enfim, porque a gente não entende que a felicidade está no caminho. E por mais clichê que isso possa parecer, isso é a pura verdade, porque a gente está sempre de olho em alguma coisa que vai acontecer, porque aquilo sim vai acalmar o meu coração. Mas afinal de contas eu nasci para ser feliz. Desculpa te dizer isso, desculpa te frustrar. Você não nasceu para ser feliz. Até porque o conceito de felicidade hoje que os psicólogos postulam, os psicólogos mais modernos, ele é mais abrangente. Não é só a busca pelo prazer imediato, hedonista, que é o que muitos de nós fazemos, que eu tenho que ser feliz, então eu olho para o meu próprio umbigo buscando a felicidade. Não é isso. Para eu ser feliz tem que ter 3 características: o prazer em alguma atividade, o envolvimento, que é a segunda característica, e talvez por isso o sexo com amor seja mais gostoso, porque a felicidade envolve prazer e envolvimento. E o terceiro ponto, que é justamente o propósito. Você não nasceu para ser feliz, meu amigo, minha amiga. Você nasceu por um propósito, você nasceu para uma missão, e é aí que você tem que descobrir qual é. Porque se você tivesse nascido para ser feliz, pensa comigo aqui, se você é pai ou se você é mãe, quem tem filho sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você está diante de uma criança que você acabou de pegar no colo, quando você vê aquela criança, você tem uma liberação enorme, gigantesca de ocitocina e outros neurotransmissores como serotonina e endorfina, e é uma sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, e não podia ser de outro jeito. Afinal de contas, você está com outro ser perfeito diante de você, um ser que é dependente completamente de você, e daí você fica muito feliz. Só que os anos vão passando, e à medida que os anos vão passando, vai caindo sua ficha. E agora, será que eu vou ter dinheiro para cuidar dessa criança como ela merece? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ficar vivo? Será que eu vou conseguir passar os meus valores, os meus princípios? Será que vai ser uma pessoa de bem? Que caminho ela vai seguir? Como é que eu vou fazer para desviar essa criança de más companhias, de drogas? Onde eu quero chegar com isso? Que aquela felicidade onde você está diante de um filho ou de uma filha começa a se transformar numa preocupação. Se você é pai ou mãe, você sabe o que eu estou falando, e isso não vem da minha cabeça, vem de diversos artigos científicos que eu leio. E é uma questão que eles colocam que é muito paradoxal. Apesar da felicidade que você tem por ter um filho ou uma filha, aquilo envolve uma preocupação gigantesca. E como é que você pode ser feliz se você tem tanta preocupação dessa forma? Porque envolve esse terceiro ponto que os psicólogos postularam na questão da felicidade, que é o propósito. Outras pessoas, como por exemplo
as pessoas que se dedicam exclusivamente aos outros, como os líderes espirituais, Madre Teresa de Calcutá e outras. Se você não gosta dela, não tem problema, pode olhar para outros líderes espirituais que se dedicaram única e exclusivamente por outras pessoas. Como é que eles podem ter felicidade? Aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com resgate de outros cidadãos em rodovias, como é que pode ser feliz se eles veem morte e desgraça durante o tempo todo de trabalho deles? Não é possível se não houver uma coisa muito maior chamada propósito. Então, felicidade e propósito andam juntas. Você não pode se blindar de achar que o importante é ser feliz, porque isso te dá o direito, teoricamente, de tomar qualquer ou quaisquer ações para que você seja feliz no final. Afinal de contas, foi para isso que você nasceu. Não foi para isso que você nasceu. A felicidade não é um fim, a felicidade é o caminho, e ela envolve esse senso de propósito, essa missão. Por isso que muitos colegas veterinários que, quando perdem esse senso de missão, seja pelas dificuldades, pelos desafios que encontram no trato com outras pessoas, no desafio de tratar, por exemplo, com emergência, ou colegas que trabalham muito com óbito, ou que têm que trabalhar muito e que não ganham dinheiro, como é que essas pessoas conseguem se manter? Elas não conseguem. E se elas estão olhando única e exclusivamente pelo senso de felicidade que envolve olhar para o próprio umbigo e ter única e exclusivamente o prazer, elas acabam se perdendo desse senso de propósito, se perdendo desta missão. E quando você se afasta do seu propósito, as coisas ficam sem sentido. Por isso, já quebrando essa premissa de que o importante é ser feliz, não é. Agora, existe uma outra frase bastante parecida que essa sim é verdade. É importante ser feliz. Percebe que são duas coisas distintas. Quando eu coloco o importante é ser feliz, eu estou colocando a felicidade como um fim. E aí eu me blindo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa em nome da minha felicidade. Afinal de contas, eu nasci para ser feliz. O que não pode ser possível, porque se eu deixar outra pessoa triste com as minhas ações em nome da minha felicidade, isso vai de encontro à minha própria felicidade. Eu não consigo ser feliz, por mais que a gente não admita, por mais egoísta que a gente seja, tem lá dentro da gente uma questão espiritual que você não consegue ser feliz quando você se magoa o outro, quando você toma uma outra atitude. Portanto, inverter essa frase de o importante é ser feliz para é importante ser feliz, daí eu tô contigo e a gente tá junto, daí eu concordo com você, daí os especialistas todos do mundo inteiro, os psicólogos das maiores universidades do mundo têm chamado a atenção de todos os profissionais, não só da classe de médicos veterinários, mas especificamente a vocês que eu me dirijo, mas que a felicidade é sim importante, é um componente importante para te manter motivado, para te manter feliz, para te manter a fim de alcançar resultados diferentes, para acordar no seu dia. Só que para você conseguir lidar com tudo isso, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de você ter que enfrentar, por exemplo, situações de óbito no seu dia, apesar de você ter que enfrentar tutores, clientes que não entendem um desfecho desfavorável num tratamento de um animal que acabou morrendo, falecendo, apesar disso, você continua feliz e continua lá dentro internamente em paz. Por quê? Porque você está levando em conta que a felicidade envolve essas três questões pontuais extremamente importantes. O prazer que você sente no que você faz, misturado com o envolvimento que você tem. Portanto, não é só uma busca única e exclusivamente hedonista, egoísta, onde você olha para você em busca do prazer, mas você se sente envolvido. E a terceira questão, onde você está envolvido no propósito. Portanto, você pode ter preocupação sim, você pode ter desafios sim, você pode ter desafetos sim, mas você continua feliz porque você continua focado no porquê você faz, no porquê você acorda todas as manhãs e vai vencer aqueles desafios que a nossa classe, que a profissão te impõe, nas dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. E em função disso, alguns psicólogos, eu vou citar um especificamente chamado Shawn Achor, da Universidade de Harvard, ele é um psicólogo de Harvard, onde ele começou a observar justamente essa questão de que muitos de nós ainda vivemos diante de acreditar que a felicidade é um resultado do sucesso. Quando eu alcanço o sucesso, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu alcanço aquilo que eu ainda não tenho, diante daquela questão platônica
do amor, do desejo erótico, o desejo por alguma coisa que eu ainda não tenho. Isso me faz ir atrás e me faz ir buscar, e à medida que eu encontro, então, eu não tenho mais. E aí ele começou a pesquisar isso e ele se interessou pelos próprios estudantes da Universidade de Harvard, que, se você não sabe, mas tenho certeza que sim, é a primeira universidade do mundo, é onde quem estuda gostaria de estar pelo menos por alguns minutos. E aí ele postulou o seguinte: bom, se a felicidade é o resultado do sucesso, mesmo que o sucesso seja momentâneo, então ter passado em Harvard significa que é o suficiente para você ser feliz. E aí ele começou a observar que isso não era o que acontecia na prática dos estudantes de Harvard. E alguma outra informação que talvez essa você não saiba, mas dentre os estudantes de Harvard, eles lutam, eles brigam para estar entre o 1% de Harvard. Se você imaginar que Harvard é a universidade mais conceituada do mundo, se você tiver no 1% dos estudantes de Harvard, significa que você está na nata da intelectualidade mundial, você está entre os gênios. E aí eles se acabam estudando, buscando ter esse reconhecimento para estar entre o 1%, portanto lá no cume do iceberg, no cume da montanha, aquilo que você pode peneirar e que não tem praticamente defeito. E aí ele começou a observar quais alunos, quais grupos de alunos que conseguiam de fato chegar a esse 1%. Então, basicamente, pela visão e pelos estudos que ele foi postulando, ele dividiu esses alunos em dois grupos: aqueles grupos que se empenhavam somente para estar entre 1% de Harvard, portanto eles só estudavam, eles só se dedicavam a isso, eles não iam a festas, eles praticamente não se relacionavam com ninguém, ficavam exclusivamente focados nisso, e um outro grupo que sim, estudava bastante, tentava muito, só que não deixava de ter a vida deles, não deixava de ter relacionamento com outros colegas, não deixava de ir a festas, não deixava de fazer coisas triviais que todos os estudantes fazem. E aí ele começou a observar que esse grupo 2, o grupo dos estudantes que buscavam outras coisas, que não se isolavam completamente para estudar, eram os que mais conseguiam chegar no 1%. Ora, mas por que se os outros se dedicam tão mais? Porque esses outros entravam em estresse, em burnout, em esgotamento emocional, esgotamento físico, porque eles ficavam exclusivamente focados no estudo. E aí começou a se interessar por aquilo e começou a pesquisar estudos que relatassem esse tipo de coisa e começou a fazer as próprias pesquisas. E aí ele começou a entender que o importante durante a vida é você estar feliz no caminho. Então ele acabou trocando essa via. Não é o sucesso que leva à felicidade, mas pessoas felizes alcançam muito mais o sucesso. Eu vou repetir isso para você guardar, se você puder, escreva isso e coloque dentro do seu ambiente de trabalho, na sua casa, para você sempre se lembrar disso. Não é o sucesso que leva à felicidade, é o contrário, é uma via inversa, são as pessoas felizes que vão conseguir sucesso e prosperidade com mais facilidade. E aí ele começou a ficar curioso a respeito disso. E aí ele pegou alguns estudos, e agora eu quero citar para vocês alguns desses estudos. Ele começou observando um estudo de uma autora chamada Barbara Fredrickson, que é autora de Amor 2.0. Eu já indiquei esse livro para você em algum vídeo, mas se você não leu, leia. É a autora que mais procura, que mais pesquisa sobre felicidade. Um dos artigos dela, ela é categórica, ela dividiu os estudantes em 3 categorias. Para alguns estudantes, para alguns dos pesquisados, ela pediu que eles evocassem emoções positivas, para outros que eles evocassem emoções neutras e para outros que eles evocassem emoções negativas. É justamente ficar pensando sobre momentos que te deixaram felizes, ficar pensando em momentos que te deixavam neutro do ponto de vista emocional, ficar pensando em momentos que te deixavam tristes. E ela começou a observar que aqueles que tinham emoções positivas ou no máximo emoções neutras, eles tinham um espectro de respostas para as questões que eram postuladas a eles. Nos questionários que ela aplicava, essas pessoas tinham um repertório de respostas maior do que aquelas que evocavam emoções negativas antes. E aí isso foi muito interessante porque corroborou um outro dado científico que já tinha sido pesquisado, onde os pesquisadores colocavam
pessoas dentro do tubo de ressonância magnética, divididos em 2 grupos. Então eles davam imagens para essas pessoas olharem, só que por questões de pouquíssimos segundos. Tá, olha aqui essa imagem e beleza. Só que antes de olhar a imagem, aí é que tá a cereja do bolo da pesquisa. Eles pediam para essas pessoas evocarem. Então, para um grupo, pediam para evocar momentos de felicidade, para recordar os momentos de vida onde você foi feliz, onde você teve alegria, otimismo, onde você enxergou perspectiva. E para um outro grupo, eles pediam que essas pessoas evocassem emoções negativas, tristeza, raiva, medo e etc. Davam as imagens para essas pessoas observarem. E à medida que elas observavam as imagens, elas entravam no tubo de ressonância magnética funcional, que você sabe como funciona e para que funciona. Ele observa o padrão de distribuição de glicose, né? Portanto, ele mostra as áreas do cérebro que estão mais ou menos irrigadas. As áreas que iluminam mais são as que estão mais irrigadas por sangue naquele momento. E, curiosamente, as pessoas que tinham emoções positivas evocadas, elas tinham o córtex occipital, que é a parte de trás do cérebro responsável pela visão, mais irrigada do que aquelas que tinham que evocavam as emoções negativas, que tinham poucas áreas do córtex occipital irrigadas. O que quer dizer que, aí é que eles foram colocar os dados uns sobre os outros, as pessoas que evocavam emoções positivas e que, portanto, tinham o córtex occipital mais irrigado, enxergavam mais coisas na imagem do que aquelas que evocaram emoções negativas antes. Olha que sensacional isso! Quando você fica feliz, quando você evoca momentos de felicidade da sua vida, ou quando você simplesmente dá risada porque você está na companhia de amigos, você aumenta o seu espectro visual do ponto de vista literal. Por isso que eles enxergavam mais detalhes nas imagens do que o outro grupo, assim como você aumenta a oportunidade, a quantidade de coisas que você observa na vida. Então, pessoas felizes e otimistas, elas têm uma capacidade de enxergar soluções de problemas, oportunidades, enfim, e muito mais coisa do que aquelas que ficam evocando emoções negativas, que são, via de regra, os pessimistas por natureza. Isso é muito legal, porque daí compararam com outros estudos, por exemplo, do medo. O medo é a emoção básica mais estudada do ser humano, porque foi o medo que nos trouxe até aqui. Se você imaginar que há 70 mil anos nas savanas africanas a gente era uma espécie não tão numerosa, mais ou menos 6 mil, mas a gente lidava com um monte de outras espécies mais fortes, mais rápidas, com inúmeros predadores. Não era para a gente ter dado certo. A única forma da gente ter dado certo foi ficar procurando problemas, e à medida que o indivíduo tinha medo porque se deparava com um predador mais forte do que ele, o que a biologia se presta a fazer por ele e por você até hoje? Quando você sente medo, você evoca 2 tipos de resposta: luta ou fuga. Só isso. Por quê? Porque você tem que focar, tem que ser muito rápido. Você está diante de um urso que é muito mais rápido, muito mais forte do que você, que é seu predador. Se você ficar pensando, será que se eu bater um papo com ele, eu não consigo convencer ele a não me comer agora, que eu posso ficar amigo dele, que eu não sou... Não dá. Você tem que ter muita agilidade de resposta. Portanto, se você tiver só 2 opções, é muito mais rápido, luta ou fuga. Por isso que quando a gente até hoje evoca emoções negativas, ou fica naquele pessimismo, ou com raiva, ou triste, ou com medo, diminui o nosso espectro visual. Literal, porque irriga menos o córtex occipital, e metafórico, a gente enxerga menos oportunidade de quando você evoca emoções positivas. Isso é sensacional. A partir disso, os psicólogos, não sou eu que estou falando, por isso que eu trago para vocês os estudos científicos de mais alto nível, publicados nas revistas de impacto, indexadas, e se você quiser os artigos, pode vir no direct, eu mando para você esses artigos para você ler, porque vale muito a pena, especialmente a gente que é da área científica, vale muito a pena você ler para poder entender, porque quando você traz tudo isso à consciência, você tem mais condição de tomar outras atitudes. Quando você se vê, por exemplo, com medo, quando você se vê com raiva, triste, chateado, magoado, opa, pera um pouquinho, cara, se eu ficar assim vai diminuir o meu espectro de oportunidade, eu não vou conseguir enxergar tanta coisa que eu posso fazer. Ao passo que se eu começar a evocar emoções positivas, isso aumenta. É importante ser feliz, de novo, só que é importante ser feliz, e não o importante é ser feliz. A felicidade não é um fim,
A felicidade é uma estratégia importante para você conseguir se manter motivado para fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia e vencer os desafios que a gente tem que enxergar sempre na nossa rotina. Isso é muito legal, por isso que os psicólogos, então, concluindo a minha fala, eles indicam que quando você tem um problema para resolver, quando você está diante de uma dificuldade, seja com um tutor querendo te processar, ou bravo que morreu o cachorro, ou com um colaborador dentro da sua empresa, ou entre colaboradores, enfim, ou na sua casa, não interessa. Se você está diante de uma dificuldade, o que eles indicam? Que você assista um filme de comédia, que você fique na presença de pessoas que você ama, que você fique na presença de pessoas que você se dá bem, que podem fazer você dar risada, que podem evocar em você emoções positivas, porque essa felicidade vai ampliar o seu espectro de visão e vai aumentar a quantidade de oportunidades que você enxerga para resolver aquela solução. Portanto, isso é científico, não é mais empírico. Sempre lembrando, então, é importante ser feliz? Muito, porque a felicidade é uma ferramenta ultra importante para te ajudar a alcançar os seus objetivos, mas ela não pode ser colocada como um fim. O importante é ser feliz? Não. O importante é ser bom. O importante é ser ético, o importante é agir de acordo com seus valores, o importante é ter um propósito, o importante é ter uma missão de vida e trabalhar por ela, porque isso faz parte do contexto, faz parte da maçaroca que vai te fazer feliz e te manter motivado. E ainda citando outros artigos científicos, uma meta-análise, talvez você não se lembre do ponto de vista estatístico o que representa uma meta-análise. Significa, vamos estudar sobre felicidade. Os pesquisadores então vão em busca de todos os artigos científicos já publicados até então na literatura sobre felicidade. Daí eles começam a filtrar o que é caso clínico, estudo randomizado, placebo, duplo cego, e eles dão notas para cada estudo. Portanto, a meta-análise está no topo da pirâmide, porque ela vai te mostrar sobre todos os estudos que já foram publicados a respeito daquele assunto especificamente, colocando nota em função de cada resultado desses estudos. Portanto, meta-análise é um estudo que tem que ser muito valorizado. O resultado de uma meta-análise, ele dá muitas respostas que outros estudos talvez não tenham sido categóricos. E a meta-análise a respeito de felicidade. Sim, os momentos de emoção positiva afetam o seu resultado e podem te levar para o sucesso. Esse estudo é um estudo muito legal também. Se você quiser, eu também tenho esse estudo, vale muito a pena. Esses resultados revelaram que a felicidade é associada e precede numerosos desfechos de outras questões, de problemas que as pessoas têm para resolver. Por quê? Porque ela faz parte daquela estratégia, daquela ferramenta que vai te manter motivado para alcançar os resultados que você está buscando. Aí começa um problema, porque depois que esses artigos começaram a ser colocados na literatura e publicados, e começou a ter uma busca gigantesca, se você for hoje no Google e colocar lá coach de felicidade, tem mais de 7 milhões de resultados, 7 milhões de resultados. E aí eu chamo só atenção para o seguinte: o coaching é uma ferramenta onde você é questionado, desafiado. Então toma um pouco de cuidado com o que é coaching, com o que não é coaching. Por isso que eu insisto, uma coisa é estímulo, é você ficar você é capaz, você pode, etc. Outra coisa é te dar as ferramentas com estudos científicos, que é o que eu gosto de fazer, e te desafiar a fazer, porque isso sim leva ao desenvolvimento pessoal e profissional. E aí quando as pessoas começam a buscar muito de felicidade na internet, porque vivem sob essa premissa de que o importante é ser feliz, aí também apareceram estudos extremamente importantes e significativos, com resultados muito, muito relevantes para quem quer conhecer um pouquinho sobre felicidade. Eles dividiram os pesquisados em dois grupos. Um grupo era aqueles que viviam sob essa premissa: o importante é ser feliz. Então o cara sai buscando enxergar a felicidade em tudo que ele faz, porque o importante é ser feliz, dane-se os outros, e eu preciso buscar sucesso, porque é o sucesso que vai me trazer felicidade, enfim. E o outro grupo que levava a vida em função da missão, em função do propósito de vida, sem estar tão preocupado assim se eu estou feliz ou se eu não estou feliz. Resultado, vou te contar agora para você que anotou na minha enquete. Sim, o importante é ser feliz. Essas pessoas que vivem sob essa premissa, elas têm
50% menos de emoções positivas, 35% menos de satisfação com a própria vida, 75% mais sinais de depressão. Eu vou repetir esses resultados. As pessoas que vivem obcecadas pela felicidade, elas têm 50% menos de emoções positivas do que aquelas que não são obcecadas. 35% menos de satisfação com a própria vida. 75% mais sinais de depressão. Por quê? Porque está olhando a felicidade como um fim. Então, quando eu digo para você que está errado viver sob a premissa de que o importante é ser feliz, eu não estou tirando da minha cabeça. Eu estou tirando de resultados de estudos científicos publicados em revistas indexadas das mais conceituadas do mundo. Não estou falando coisa da minha cabeça. Se você vier atrás, depois se quiser conversar comigo no direct ou pelo meu WhatsApp, ou deixe seu comentário lá no YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube, presta atenção. Eu te mando esses estudos inteiros. Não é só resumo, eu te mando todos esses estudos inteiros que eu estou citando para você. Então, não fique obcecado com a felicidade, fique obcecado com o seu propósito de vida. Fique obcecado com a sua missão. Fique obcecado com a frase, por exemplo, de Nietzsche: aquele que encontra um porquê consegue enfrentar quase todos os como. Vou repetir: aquele que encontra um porquê consegue enfrentar quase todos os como. Ou seja, se eu tenho um propósito dentro da minha profissão, dentro da minha área de trabalho, eu consigo enfrentar os desafios com mais facilidade do que aquele que consegue, que vive em função de buscar momentos de prazer exclusivos para si mesmo, porque eu preciso ser feliz, porque eu nasci para ser feliz. Eu vou repetir, eu sei que isso é polêmico. Você não nasceu para ser feliz. Esse não é o fim do seu nascimento. Você nasceu por uma missão. Você nasceu por um propósito, e isso sim pode te levar à felicidade. Agora, se você buscar exclusivamente a felicidade, desculpa, você é uma pessoa mais suscetível a entrar em depressão e a não conseguir alcançar essa tal felicidade, até porque essas pessoas têm o hábito de setar resultados mais altos. Eu só vou ser feliz se eu ganhar tanto, eu só vou ser feliz se eu tiver esse carro, só vou ser feliz se eu conseguir passar as férias nesse lugar, se eu for casado com essa mulher, com esse homem, se o meu filho for mais inteligente. E aí começa a ficar bastante complicado. Por quê? Porque você fugiu do seu propósito e foi em busca só daquele prazer imediato chamado felicidade. Eu espero que você esteja entendendo onde eu quero chegar. E apesar de polêmica essa frase, entenda que o que eu quero é simplesmente chamar a tua atenção que mais importante do que ser feliz é ter um propósito. Mais importante do que buscar aquele prazer hedonista, imediato, egoísta para o seu próprio umbigo, daquela sensação de prazer momentânea, é ter alguma coisa pelo que lutar, pelo que você acredita. Presta atenção nisso. E aí entram outras questões mais práticas, que, como eu sempre faço no final das nossas conversas, questões para te dar dicas. Se o importante é ser feliz, como é que eu posso buscar esses momentos de felicidade, cuja descrição dos psicólogos mais modernos envolve então 3 fatores: prazer, envolvimento e propósito, nunca um deles de forma isolada. E o que pode te levar a esses momentos de felicidade para você então ter mais motivação para alcançar os seus resultados? Número 1, gentilezas. Então coloque nas suas metas, por isso que eu fiz questão de falar sobre isso depois de falar sobre metas. Coloque aí nos seus planos de ação. Gentilezas 5 ou 6 por dia. Sim, gentileza simples. Também não sou eu que estou inventando isso, mas eu desafio você a ser gentil com alguém, especialmente no momento que você está enfurecido, que você está triste, que você está com medo. Se aquela gentileza não transforma a sua emoção negativa em algo muito maior. Portanto, escreva: amanhã, 3 de janeiro, terceiro dia de 2020, quais gentilezas eu vou fazer? Eu vou ceder o meu lugar no estacionamento do shopping para alguém com mais pressa, eu vou parar meu carro para ajudar uma pessoa de idade a atravessar, eu vou parar meu carro para um animal de estimação, eu vou ligar para uma pessoa perguntando se ela precisa de mim. E se você for mais altruísta ainda, se você tiver entendido de fato o que eu estou falando e comprometido com os seus resultados, você pode oferecer os seus préstimos para uma instituição de caridade, por exemplo. Você pode oferecer os seus préstimos para
instituição de criança com câncer, se você gostar de criança, ou para um asilo, se você preferir idosos, ou para uma ONG de animais abandonados, no caso dos veterinários, que eu tenho certeza que muitos vão preferir isso, mas tem que ser premeditado, você tem que parar e escrever isso. Não vale você falar assim, ontem eu fiz isso, então eu coloquei na lista. Não vale, tem que ser de forma premeditada. O que eu vou fazer amanhã? E aí amanhã você escreve o que você vai fazer no dia seguinte, e depois no dia seguinte. Não sou eu que estou dizendo, essa dica não é minha, essa dica é de estudos científicos, de livros publicados nos lugares mais conceituados do mundo. Segunda dica, você vai transformar no seu ambiente de trabalho, injete positividade no seu ambiente de trabalho. Como é que você pode fazer isso? Coloque fotografias de pessoas que você ama, porque o fato de você olhar para a fotografia que remete você a um momento de felicidade, onde nasceu teu filho, teu sobrinho, no aniversário de um amigo que você viajou para encontrar, isso já inunda o teu cérebro com neurotransmissores de amor, de motivação. Então, injete tudo isso dentro do seu ambiente de trabalho, porque daí você olha, quando você está triste, quando você está começando a ficar enfurecido com o tutor, que você olha para aquilo, você relaciona, o teu cérebro associa uma coisa com a outra. Não é por mim que eu estou fazendo, é por ele, é por ela, no meu caso, é para Elisa que eu venço os desafios, é pela Elisa que eu tento me transformar numa pessoa melhor. Isso vale a pena você colocar. A terceira dica, exercício físico. Tô sempre falando disso, tenho postado inclusive stories comigo fazendo exercício físico aeróbico. Por quê? Porque isso oxigena o teu cérebro, libera endorfina, te dá uma sensação de bem-estar. Quando você acaba de fazer o exercício físico, você sai com aquela sensação de que os problemas não são tão grandes assim, que você não é tanto vítima como você está achando que é, que dá para resolver com um pouquinho mais de motivação, só que tem que ser constante, tem que ser consistente, tem que ir sempre, 3 a 4 vezes por semana, por pelo menos meia hora. Isso custa. Como é que eu faço? E aí eu vou usar a minha dica pessoal para você. Se servir para você, ótimo. Espero que sirva. Toda vez que eu estou naquela preguiça, porque eu não sou dado a exercício aeróbico, eu gosto mais de malhação, de puxação de ferro, de academia, mas o que eu preciso de fato é exercício aeróbico. Daí o que eu penso? Quando eu estou naquela preguiça, quando eu estou querendo procrastinar, eu penso assim, Caleison, e aí eu falo comigo mesmo. Por que eu falo? Para ativar a área do hemisfério esquerdo, que me traz a lógica, que me traz a razão. Porque a área de Broca, que é onde a gente guarda a nossa fala, está aqui no hemisfério esquerdo. Então falar com você mesmo ativa a sua razão, por mais tosco que pareça. Funciona também. Daí eu falo, Caleison, presta atenção. Quando você vai, você nunca se arrepende, por mais que eu faça morrendo com má vontade. Todas as vezes que eu não vou, eu sempre me arrependo. O que você escolhe? Então eu dou essa dica para você. Para e pensa. Como você vai se sentir se você for, mesmo que você vá com má vontade? Como você vai se sentir se você não for? Se você abdicar, se você deixar de ir. Outra dica, quarta dica, portanto, comece a esperar sempre por alguma coisa. Então crie aquela expectativa gostosa de uma viagem, de um final de semana, de encontrar com um amigo, de tomar um café com algum conhecido seu. Crie, invente essas situações que vão deixar você naquela expectativa de encontrar alguém, de fazer alguma coisa, de ter um resultado, enfim, porque isso também injeta ânimo, injeta sensações de felicidade em você. Outra dica, relaxamento e meditação. Eu sempre falo isso também, não vou cansar de tentar deixar vocês animados para sempre fazer isso. Relaxamento e meditação ajuda muito a você injetar sensações de felicidade no seu corpo e, portanto, se manter mais motivado para alcançar os seus resultados. Sexta dica, gratidão. O fato de você ser grato por alguma coisa, e de novo, isso não é empírico, isso não é uma coisa de O Segredo, e se você acredita nisso também, tudo bem, não é esse o ponto. Só que do ponto de vista científico, por que a gratidão ajuda você a evocar sensações positivas que te levam à felicidade? Porque você exercita o teu cérebro para enxergar as coisas boas, porque
O nosso cérebro foi desenvolvido, o nosso DNA, desde as savanas africanas, quando eu mencionei com vocês, o que nos foi passado de genética? Quem sobrevivia nas savanas africanas? O cara que ficava procurando problemas, porque o cara que ficava contemplando a natureza e achando tudo lindo e maravilhoso, esse cara era comido pelo predador muito mais facilmente. O cara que ficava procurando problemas e desafios, esse cara vivia. Então foi esse gene que nos foi transmitido até hoje. Esse é o ponto. Por isso que tem muita gente que sem perceber só enxerga problema nas coisas. Por isso que tem muita gente que sem perceber teve 9 coisas legais no dia. Uma não foi boa e aquilo é capaz de estragar o seu dia inteiro. Isso é genético do ponto de vista evolutivo. Portanto, enxergar o porquê. Por que a gratidão faz de você uma pessoa mais feliz e motivada é simplesmente porque você está exercitando o teu cérebro a enxergar as coisas boas, em detrimento daquelas que não são tão boas. E isso te mantém otimista. Falei do otimismo no último vídeo. Se você não assistiu, corre lá e assista. Já está no YouTube. E uma outra dica, a última, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Observe os seus valores e tome ações também premeditadas que vão fortalecer o que você tem de bom, que vão fortalecer os seus valores, porque trabalhar alinhado aos seus valores é capaz de também de injetar um monte de neurotransmissores de positividade, de alegria, de motivação, de bem-estar no teu cérebro. Isso faz de você uma pessoa automaticamente mais produtiva. Portanto, observe o que você valoriza. É a sua família? É o seu trabalho? É a alegria? É dinheiro? É viagem? Não sei o que você valoriza. Preste atenção nos seus valores. Tem um vídeo meu no YouTube falando exclusivamente disso. Aí você vai escrever coisas que você vai fazer e que sejam alinhadas aos seus valores, porque isso te mantém mais motivado, mais feliz. Vale muito a pena. E lembrando que a felicidade, então, não é um fim. A felicidade é o caminho. Não coloque a felicidade como um fim, porque você vai quebrar a tua cara. Beleza? Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Um beijo.